Olá, pessoal. Mais um programazinho aqui da Casa de Leitura chamado Diálogo. Diálogo é um programa que a gente criou para esse ano de 2021 conversarmos a respeito de literatura. Especificamente o ato de escrever, o ato de ler, tão importante para a gente, não é mesmo? Então, eu vou começar fazendo uma autodescrição da minha pessoa voltada às pessoas que têm alguma deficiência visual, como eu tenho. Então, meu nome é Alexandre Moreira, eu sou coordenador da Casa de Leitura, Lia Botelho, aqui em Leopoldina. Sou um homem idoso, branco, poucos cabelos, cabelos ralos, uso óculos, estou usando no momento uma camisa polo de cor tijolo vermelha, avermelhada. Atrás de mim há uma estante de livros e alguns objetos. E hoje eu tenho o prazer de receber, antes de mais nada, uma pessoa que eu admiro profundamente, que eu conheço há mais de uma década e com quem eu aprendi demais, inclusive a me conhecer. E que sempre foi realmente. É uma Tarefa difícil, tarefa bem difícil. tarefa difícil, né? Pois é mesmo. Mas Elsa Cataldo, antes de mais nada, uma grande amiga e, antes de tudo isso, uma grande mulher, uma grande cineasta brasileira mineira. E é com Elsa Cataldo hoje que eu vou conversar e saber mais a respeito de um dos itens tão importantes, tão fundamentais para quem faz cinema, né? Que é o roteiro do cinema. A gente nunca, nós que não fazemos cinema, não trabalhamos com cinema, nós não pensamos que o cinema nasce de uma escrita. Depois ele vai passar por uma escrita de luz, que é o cinema, é a fotografia. Mas ele começa com uma escrita realmente. E eu tenho aqui o prazer de mostrar para vocês uma das primeiras versões que eu tenho, que eu li, na verdade, tive o prazer de ler, do roteiro de um filme que Elsa está lançando nos próximos dias, praticamente, que já está pronto. Um filme histórico, um filme que fala de um momento da vida do mundo e do Brasil também, do nascimento do nosso país, já envolvido em questões internacionais, além do simples fato da busca de produtos, da busca de ouro, isso tudo, mas fala de gente, fala do ser humano, fala de deslocamentos, uma série de coisas. Mas eu sempre falo muito, né? E eu tenho que deixar a Elsa falar. Então, para vocês, Elsa Cataldo. Então, fico muito feliz também de estar aqui, Alexandre. A gente tem uma amizade de longa data, né? E uma linda amizade que foi, na verdade, intermediada pela nossa querida Mônica Botelho, né? Nossa grande amiga. E essa amizade, ela já vem percorrendo vários estados, né? Porque começou no Rio, passou para Minas, né? E agora estamos aqui, eu em Belo Horizonte, você em Leopoldina, né? Que é uma coisa que alguns anos atrás a gente não pensava que estaríamos É aqui nesse verdade. momento, mas estamos felizes de estar aqui e conversando, né, eu com você e com todo mundo, né, Sim. que está nos ouvindo ou que vai ter oportunidade também de dialogar com a gente de alguma forma. Olha, é interessante a gente começar dizendo que pouca gente, quem não é, né, não trabalha ali com o cinema mesmo, faz parte da equipe técnica, às vezes não tem essa percepção que o cinema, um filme, ele nasce da escrita. Ele nasce de uma escrita. Na verdade, ele nasce de uma ideia, né? Essa primeira ideia, ela vai sendo trabalhada, a gente vai falar até um pouco, se você achar interessante, dos vários momentos do roteiro, né? E esses vários momentos escritos vão resultar no tratamento do roteiro,
que a gente, em geral, tem vários tratamentos. No caso do filme As Alfas da Rainha, eu tive 12 tratamentos, né? Talvez de uma forma um pouco excepcional, mas é um filme que foi gestado, né, durante um período muito grande, por ser um filme muito difícil também de ser realizado, né? Pelo tema ser muito complexo. Então, eu vou contar para vocês, porque é sempre interessante a gente falar um pouco de como que a ideia surgiu e como que o roteiro foi criado, né? Bom, a ideia surgiu de uma pesquisa de um outro filme que eu estava fazendo, e eu li num livro, que isso é uma coisa também muito interessante, sabe, Alexandre? Quem faz cinema também lê muito, né? A leitura, né? A gente estava falando da questão da literatura, né? Da leitura, da escrita, do ofício também da escrita. A literatura é fundamental, né? Para quem trabalha também com o cinema. Porque a literatura, além de trazer, no meu caso, a questão da pesquisa histórica, ela nos amplia a imaginação, né? Todo roteirista, ele deve ler muito, porque a leitura, ela ajuda a ampliar esse imaginário, mas ela ajuda também numa coisa muito importante, que é o código da escrita, saber escrever. Sim. O roteiro, um roteiro, ele não tem o código da literatura, né? Porque a literatura já é de uma outra linguagem, mas o roteiro é uma escrita. Enquanto escrita, tem que ser bem escrito, né? Você ia falar alguma coisa? O roteirista é um contador de histórias, né? É um contador de história. Exatamente. Assim como é uma história contada, né, na literatura, né? O escritor, ele conta através da literatura escrita, quer dizer, do livro, da linguagem escrita, formato de um livro, né? E nós temos o formato de um filme, mas é uma história que está sendo contada. Com certeza. E aí talvez seja interessante a gente fazer um pouco uma comparação entre a literatura propriamente dita e o cinema, né? Sim. Ambos, né, são histórias que estão sendo contadas. A literatura, ela conta através das palavras, né? E ela permite a descrição, ela permite, né, os diálogos. Você vai dentro da escrita e você vai imaginando o filme nasce na cabeça de quem lê. De quem lê, de quem lê. O personagem, às vezes, tem autores que descrevem com muito detalhe o personagem, às vezes tem autores de literatura que descrevem muito pouco. Não importa, descrevendo muito ou descrevendo pouco, quem imagina é você, é o leitor. É o leitor. Né? A gente lê um livro, a gente pensa como é que seria aquele personagem, né? O filme é diferente, porque o filme ele já te dá visualmente o personagem. Então, o roteiro e depois o filme é uma história contada visualmente. Então, você não pode... Num livro, você tem, por exemplo, você pode ficar páginas e páginas e páginas falando do pensamento de um personagem. Você fala da visão de mundo, né? De como ele se coloca nas situações, o que ele pensa, o que ele sente. No filme, você tem que mostrar. Você tem que mostrar. É aí que vai entrar o teatro, a dança, as demais artes que vão se combinar com a escrita, né, Elza? Com a escrita, que vão... ali, o cinema é muito complexo, né? Por Sim. isso, né? Porque ele junta várias artes. Sim. Né? Mas é importante a gente dizer, tudo começa com a escrita. Sim. Tudo começa com a escrita. E não é só o início, não. É até o fim. Porque quando a gente vai filmar, o que guia uma equipe? É a escrita. Sim. O roteiro é um código. Ele é um código, né, da história que nós estamos contando. Então, quando ele vem lá, a rubrica, né, interior, exterior, aquilo ali tudo são informações preciosas para a equipe. É interior? O que o fotógrafo vai ler? A luz é uma luz de interior. É exterior? A luz é uma luz de exterior. Não quer dizer, gente, isso é importante também a gente falar, o cinema é tudo mentira, né, Alexandre? É tudo criado, Sim. É tudo construído. Não quer dizer que nós, quando a gente vê uma cena de luz de lua, que a gente estivesse realmente na luz lunar. Não estávamos.
Mas a gente construiu aquilo e a luz de lua, mas o fotógrafo tem que saber, porque ele tem que ter o equipamento necessário para criar essa luz Isso. construída. Sim, Né? e o roteiro, então, Elza, ele também ele tem que ser pensado que o filme não é feito sequencialmente como a gente lê as páginas do Não, próprio roteiro. O não. roteiro é, eu diria assim, talvez me atrevesse a dizer, e você me corrija, por favor, ele é como se fosse um mapa para eu me encontrar aonde que eu vou filmar hoje, o que eu vou filmar hoje, e o É. o ator, depois de ter lido inúmeras vezes o roteiro, para ele também entender como a emoção dele vai ser trabalhada, né, Elsa? Ele se localiza. E E tudo. porque e aí também é uma coisa que pouca gente, né, às vezes que não trabalha com cinema, às vezes consegue perceber isso. O cinema é feito de uma forma fragmentada. Alimenta. Fragmentada. A Uhum, gente pega cena 16, né? Depois, no mesmo dia, cena 55 e cena 4. uhum, Então, o que é muito importante? O roteiro ele que traz o começo, meio e fim, uhum. principalmente para o ator, porque existe uma continuidade de emoção, Sim, né, do personagem. E sim, aí eu diria que o papel do diretor, ou da diretora, no meu caso, é lembrar o ator onde ele sim, está na a história. história. O Entendeu? que que ele Então, eu fez? sempre faço isso. Quando a gente vai para o set, que a gente tem aqueles poucos momentos, na verdade, eu gostaria até de ter mais tempo com o ator para poder fazer um ensaio, embora eu trabalhe com preparação anterior, né, para a Uhum, gente chegar lá já tá com, na hora de filmar, a gente está com a história mais sólida. Mas na hora que eu chego no set, a primeira coisa que eu faço é pegar na mão do ator, na mão da atriz, e falar: você lembra onde você está? Você está no ano tal, isso aqui é o cenário da capela tal, e nós estamos falando, né, nós estamos fazendo a inquisição neste momento, é a segunda vez que você está diante do inquisidor. Então, aquela primeira emoção já foi, agora nós estamos na segunda emoção dessa cena, né, que é esta cena que a gente está fazendo. É muito difícil para o ator, né, Alexandre? É muito difícil. tremendamente, porque é um mosaico, né? E ele sai, quer dizer, aquela primeira emoção, talvez, se tivesse, se foi muito bem construída, talvez ele não recupere na próxima, né? Recupera. Ele vai começar onde ele parou lá Parou uma semana semanas atrás. antes, né? Exatamente. Então, ele tem que ter um exercício de guardar aquela emoção para que chegue ali. E aí a direção também ajuda, né? Porque a gente tem Claro. alguns sentimentos, né? Que a gente vai relembrando ali São para que ele gatilhos, né? volte, É, para que ele volte, forte. volte para aquela cena, né? E é muito duro, porque você fala ação, ele tem que trazer tudo e falou, corta, acabou, e depois repete, 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 ele tem que voltar àquela emoção. É muito complicado. E a Agora, lente da câmara, ela revela muito, né? Porque ela é muito próxima muito do próximo, ator, está no olho dele, o que ele sente, se ele muito está próximo. aéreo, né? Essa coisa toda. Muito próximo, e também tem outra coisa, né, Alexandre, que é muito complexo, uma equipe imensa em redor. Sim, sim, Uma equipe imensa em redor. Porque eu falo que quando eu me movimento no set, eu tenho mais umas 50 pessoas que vão junto comigo. com certeza. E o ator está ali no centro, né? Ele Sim. está no centro. São, Então, são, olha, são eu tenho 50 procurado. pares de olhos É, observando e 50 pessoas criando observações a respeito, né? e muitas vezes atrapalhando, né? Sim, Porque eu tenho muito esse trabalho também com a equipe, que é o respeito ao momento do ator, sim, sabe? Porque a equipe às vezes fica meio jocosa, né? Fazendo as brincadeiras fora da hora, sim, sabe? Assim, o ator precisa de concentração, ele sim. precisa de estar ali com o personagem e com o roteiro, E né? com Ele o tem que estar roteiro, com o sem roteiro, dúvida. ele E, tem que estar Elza, com o me conta uma coisa.
Perdão, eu vou te cortar diversas vezes, porque é a minha Não, tudo bem. oportunidade de falar com você sobre isso. É, é, quando você escreve, é um filme de época. Vamos contar para o pessoal que ano ele está passando. Acontece a história. Em que anos? Em que período? Esse filme em especial, né, que a gente está falando Sim. sobre ele, se chama As Órfãs da Rainha. É um filme que se passa no século XVI, no final do século XVI, né, da década de 1580, o início da década de 1590. Ele tem um contexto da Inquisição, é o momento da chegada da Inquisição ao Brasil, então ele trabalha com essa temática, né, que é desses das primeiras pessoas que povoaram o Brasil, que Sim. era uma mistura, né, de portugueses, Sim. indígenas e africanos, e a gente tem a questão da chegada da Inquisição em 1591. Perfeitamente. Tá? Então, me conta uma coisa. Na criação desses diálogos, quer dizer, na escrita desses diálogos, buscar essa sonoridade, o seu trabalho de buscar essa sonoridade da língua, porque a língua também não tem as mesmas inflexões, as mesmas palavras, às vezes as gírias que nós usamos, né? Isso também é uma pesquisa que você escreve o diálogo, daí você lê e você vê se aquilo soa de uma maneira que pode ser representado como de época, uma maneira de se falar. Olha, um filme do gênero histórico é um desafio muito grande. Eu É um imagino. desafio enorme, enorme mesmo. Por isso também que pouca gente se aventura, né, a fazer, né? Tudo. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu acho necessário conhecer a história do Brasil, e eu faço porque isso me dá muito prazer em fazer, né? Mas Uhum. é complexo. Agora, vamos talvez voltar um pouquinho para a gente pegar o fio da meada e Uhum. pegar desde a ideia do roteiro, porque é a ideia, né, escrita, Uhum. que vai depois resultar no roteiro, e aí a gente vai falar do diálogo também, tá? Então, uma vez definido o tema, a ideia que você teve, né, a gente escreve o que a gente chama de storyline ou logline, né, que na verdade, são 3, 4 linhas, em torno de 50 palavras, é uma coisa bem pequenininha mesmo, e que você tem que resumir a história nessas 3 linhas, ou 50 palavras. É dificílimo, né? Você já começa ali a fazer um exercício de escrita bem complexo. Porque essa logline, ela tem que ter os 3 elementos fundamentais de qualquer história, seja escrita ou seja cinematográfica. Quais são os 3 elementos? Um começo instigante, um meio bem desenvolvido e um final surpreendente. Essas 3 etapas, elas acompanham o roteiro inteiro. A cada cena, ela acompanha tudo. Ela é micro e ela é macro, porque o roteiro também ele tem que ter um bom início, um meio bem desenvolvido e um final instigante. Então, quando a gente escreve essa logline, a gente tem que ser muito conciso, né? Porque é pequenininho, mas ela tem que ser instigante, ela tem que trazer o fundamental da sua história, a essência, né? Se a gente estivesse falando de perfume, a gente estava falando da essência, aquilo que é né, em termos de volume, né, menorzinho, mas é aquilo que dá a qualidade de um perfume. Então, é o que dá a qualidade de um filme. Você tem que ter ali uma boa história. Bom, às vezes você fica meses escrevendo 3 frases, né? 3 linhas, né? Você fica um tempão, porque você tem que Como ver se está condensar funcionando. tudo isso, né? E trazer também, porque essa é outra coisa importante, a escrita também ela é um instrumento de venda do filme. Sim. E quando a gente escreve a logline, depois até chegar no roteiro, a gente vai conseguir viabilizar aquele filme vendendo, porque você tem que vender, é uma venda, você vai Sim. buscar patrocínio, buscar incentivo, buscar, né, produtor, coprodutor, distribuidor. Então, tudo através da escrita. Você não tem nada ainda. Sim. É muito louco isso, né? O filme começa com uma ideia escrita.
Começa com essas três linhas. Começamos, logline, ok. Depois da logline, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma sinopse, ou seja, contar a história. Aí você pode chegar a 2, 3 páginas, em geral é por aí que fica uma sinopse. Aí você vai desenvolver um pouco mais a sua história, que estava pequenininha, apertadinha, ela fica mais, né, expandida, e você já constrói melhor seu início, seu meio, seu fim. Já determina os personagens principais, já coloca ali os seus nomes, a gente já sabe que é uma história de 3 irmãs, as irmãs se chamam Messia, Leonor e Brits, a gente sabe que a Inquisição vai chegar, a gente tem a figura do inquisitor, a figura do padre, Joaquim, a gente já tem ali delineado aquele universo, né? 2, 3 páginas, para quem ficou ali nas 3 linhas, né? Já é maravilhoso. Dificílimo também de escrever, porque não é só a história que tem que ser boa, é como você escreve também, tem que ser bem formatado. Sim, e aí nós vamos voltar de novo à questão da leitura. Sabe, assim, quem lê, escreve melhor, né? Porque, não só porque vai deter o código escrito, como também por a questão da própria imaginação que vai alargando, né? Com a literatura. Eu, no meu caso, eu trabalho com filme histórico, eu trabalho muito com a pesquisa histórica, mas muito também com a literatura de época. Sim. Eu leio a literatura do século XVI, eu li para fazer As Ovas da Rainha, eu li, Alexandre, um pouco mais, 309 livros. Nossa, 309? Ao longo desse tempo, eu tenho isso listado, eu tenho isso organizado, entendeu? Eu fiz na pesquisa, eu li essa massa de livros, né? E fui fazendo um registro de fragmentos que eu achava mais importante. Cheguei a 1000 páginas. Dessas 1000 páginas, depois a gente transformou o Pilar Fazito, né, também que trabalhou comigo no roteiro, além do Nilton Canito, né, que é bom também a gente citar, nossos parceiros, né? Nilton Canito começou com a gente no roteiro, depois ele não ficou tão próximo, mas foi muito importante a contribuição dele no início, e Pilar e eu que continuamos, né, um tempo maior, porque foram anos, né? Haja também paciência e resiliência, né? E aí vou fazer um parênteses. Ao escolher o tema do seu filme, preste atenção, porque ele tem que ser um tema que te interesse muito, muito, porque você possivelmente vai ficar anos trabalhando com ele. Na melhor das hipóteses. Eu estava pensando, eu guardo há tantos anos esse seu primeiro, segundo, não sei, tratamento que você deu ao filme, e eu fiquei surpreso quando eu olhei e vi, nós nesse momento que estamos aqui conversando, nós estamos no ano de 2021, em junho de 2021, e esse tratamento é de 2008. Ou seja, até chegar nisso, deve ter começado em 2006, 2007. Né? E o filme ainda, em junho de 2021, o filme ainda não chegou para o público em geral. Está terminado, está na lata, né? Como se costuma dizer. Atualmente não é mais lata, né? Porque não tem mais lata, exatamente, está no pendrive. É bom a gente ter HD, né? É bom a gente também lembrar que esse é um filme muito específico, né? Porque é um filme histórico, um filme com 3 protagonistas, um filme que fala de Inquisição, um tema complexo. Eu fiquei muitos anos trabalhando, né? Mas é claro que eu não fiquei dedicada somente, né, ao filme. Eu costumo dizer que assim, eu tive a ideia, né, há muitos anos atrás, comecei realmente a trabalhar, fiz as primeiras pesquisas, fui a Portugal, fui à Espanha, comecei a ter uma estrutura, né, que me agradava, mas depois eu fiz muitas outras coisas, né? Eu fiz outros filmes, trabalhei com outros diretores, outros produtores, então eu fiz outras coisas.
Mas eu costumo colocar como 2017 o início propriamente, que foi o momento que a gente conseguiu a primeira verba, né, de desenvolvimento de roteiro, que foi em 2017. Então, mas mesmo assim, de 2017 Sim, para cá, já lá vão 5 anos, né? sim. É muita coisa já, né? Já é muita E coisa, entre né? 2008 e 2017, você teve 9 anos trabalhando, digamos, gratuitamente, né? Sem recursos, sem ficar. Me dedicando É, essa a esse criação. tema, É. a esse processo criativo, né? Por isso que eu acho que quando a gente escolhe um tema, ele tem que ser um tema que faça muito sentido para você, muito Uhum. sentido para você. Esse tema faz sentido para mim, por vários motivos. A questão da memória feminina, da história das mulheres, a questão da Inquisição, que vem toda uma origem da intolerância no Brasil, né? Que eu acho que é um tema importante, principalmente atualmente. Ele vem carregado de muitas simbologias para mim, e de muitos sentidos, né? Bom, resistir esses anos todos, Alexandre, também por uma questão de característica pessoal. Eu sou uma pessoa persistente, eu sou uma pessoa resiliente. A minha mãe sempre falou, essa menina, quando põe uma coisa na cabeça, ela não tira mais, enquanto ela não faz. Então, eu acho que também tem um pouco isso, né? Fazer cinema no Brasil, você precisa ter uma cabeça meio teimosa. Sim. Eu acho que fazer cinema você precisa ter essa cabeça teimosa, né? Porque a gente vê, as nossas condições são realmente muito diferentes de alguns países, mas mesmo eles, quando você vai estudar, ou vai ler, ou vai pesquisar sobre o processo que aquele filme levou anos também para encontrar o produtor que se interessasse por aquilo, que tivesse no momento, o distribuidor que já põe empecilhos, agora não dá. Então, né, é realmente muito, muito complexo. Agora, me Eu conta, acho que é bom. eu assisti você É numa, uma. numa das suas muitas entrevistas que você está dando pelas Órfãs da Rainha, que é um título fantástico, deslumbrante. É, eu tenho certeza que quem está nos vendo e ouvindo deve estar curioso para saber quem eram essas órfãs e de que rainha, né? Essa coisa toda. Mas De que rainha de quem são isso, essas isso obras, né? é. Mas eu vi você dando entrevistas Na verdade, ótimas, dizendo da sua pesquisa até em Portugal. Você foi para a Europa, você foi à Torre a Torre do Tombo, do a Torre do Tombo, Tombo. né? Eu fiquei impressionado. Acho que um, foi com uma pessoa da comunidade judaica, uma importante pessoa da comunidade judaica, que eu vi você frisando isso, e eu fiquei mesmo pensando, o investimento que é feito nisso, né? Eu acho que tem uma Com motivação certeza. pessoal também, sabe, Alexandre? Eu acho que tem uma. Eu acho que o tema, eu considero o tema importante. Então, tem uma questão que é minha também, pessoal, uma Sim. motivação minha também para Uhum. fazer, né? Eu achei, primeiro, de tudo, o que eu achei foi o título. O título As Órfãs da Rainha, ele foi, aliás, isso é importante a gente dizer também, título de livro, título de filme, de roteiro, ele tem que ser muito significativo para você, porque ele vai também te estimular e te Ele vende, inspirar ao né? longo de anos, É. anos. Eu falo o seguinte, que essas órfãs das rainhas me acompanham há anos, né? Há anos. E tem hora que eu falo brincando, aliás, não pode perder o humor, né, Alexandre? O humor também é Não, muito com importante, certeza, tem que tá? manter, né? O filme é drama, é tragédia, né, uma história dramática, mas a gente não pode perder o humor, não, nunca. Então, eu falo que assim, eu fui muitos anos de órfãs e agora estou começando a entrar no meu período de rainha, sabe assim? Mas foram muitos anos de órfãs, muitos anos. E o título ele vem, As Órfãs da Rainha, uma categoria de mulheres que existiram, né, no século XVI,
que eram mulheres protegidas da rainha, em geral de pais nobres, muitas vezes, ou não tão nobres, mas que partiam, né, em luta em nome de Portugal, morriam, essas meninas ficavam órfãs, e a rainha passa a protegê-las numa instituição chamada, então, tipo um orfanato, né? Sim. Onde elas eram chamadas as órfãs da rainha. A rainha do nosso filme, ela foi inspirada na rainha Dona Catarina de Habsburgo, que é a rainha que existia realmente no século XVI, que Habsburgo da Espanha. Então, eu fui à Espanha também pesquisar a Dona Catarina de Habsburgo. No caso de Dona Catarina, e talvez seja o único caso no roteiro todo, eu fiz uma fusão de época e em alguns momentos eu estendi um pouco mais a vida dessa rainha. Tanto é que eu não chamo de rainha Dona Catarina. No filme ela é mencionada como rainha. Rainha que aí me deu uma liberdade maior ficcional, porque nós estamos falando de Sim, ficção. claro. Né? Nós estamos falando de ficção. Então, essas órfãs, elas eram essas meninas, algumas delas vieram para o Brasil, porque elas foram as primeiras mulheres a formar as primeiras famílias brasileiras, e eu sempre fiquei muito intrigada com essa história. Eu falei, gente, essas meninas, no século XVI, em Portugal, protegidas da rainha, e foram enviadas para o Brasil, nessa terra sem lei, sem rei, que era o caso, né? E completamente perdidas nessa selva, um lugar violento, com homens violentos. Gente, que história é essa dessas meninas? Né? E isso me comoveu, que eu acho que é outra coisa também importante, você tem que ter uma emoção em relação à história, né? Me comoveu. Aí escrevi a minha logline, o título até hoje me inspira, eu adoro esse título, é instigante, né? Órfãos da rainha, meu Deus do céu, o que é isso, né? E comecei, escrevi minha logline, escrevi minha sinopse, e aí vem o outro momento da escrita, que é o momento do argumento. O argumento é uma sinopse ainda, um resumo mais estendido ainda. Ele chega ali umas 10 páginas, né, em geral. Então, aí se desenvolveu mais ainda, os conflitos, o que aconteceu, porque a história, né, ela é feita de conflito, né? Sem conflito não tem história. Não tem história. Não tem história. O cinema, então, isso é muito claro no cinema, né? Sim. Porque existe o que a gente chama na escrita de uma curva dramática, né? Sim. Então, a personagem começa de um jeito, mais uma vez, vale aquela coisa dos 3 momentos. Ela começa de um jeito interessante, mas instigante, ela vai mudando, que ela vai fazendo a curva, e depois, no final, tem que ser também um final surpreendente, é o melhor, né? Então, você vai ali, aí sim, as personagens já começam a crescer, você já tem os perfis, você tem que escrever também os perfis de personagens, então aí já começa, a sua história vai alargando, né? De novo, continua tentando, manda para edital, manda para a empresa, tenta patrocínio, tudo em cima da escrita. Em cima da escrita. É o que temos. Né? Temos a escrita. Olha que incrível que é. Eu acho isso muito interessante, né? Porque é escrita. Com certeza. Com certeza. Porque até aquele que vai investir, seja ele o governo, seja ele o particular, seja ele precisa se emocionar através de palavras. Porque você não tem outra coisa. Nada. Apesar que eu me lembro que você apresentou um roteiro que tinha uma capa, tinha uma ilustração. Pessoal, até Sim. hoje Aí eu o que estou eu fiz? encantado. O que eu fiz? A própria pesquisa que eu fiz me trouxe elementos visuais, né, que eu comecei a apresentar como referências. Que eram simbólicos, né? Absolutamente simbólicos, detalhes, mas aquilo te localizava no tempo, no espaço. No tempo. No século XVI. O figurino, o jeito Já dela. tinha pesquisa, Sim. porque a gente já vai escrevendo e vai trazendo a pesquisa para a pessoa conseguindo também entender que momento é aquele, que contexto é aquele. Sim. Né? Vamos avançando com a história. Aí a gente começa mais uma fase do roteiro, que a gente chama de escaleta. A escaleta é escrita,
das cenas de uma forma bem enxutinha. Você descreve a cena, você faz várias, né? A escaleta é composta de cenas. Então, você já vai enumerando as suas cenas. Nessa cena, você fala assim, olha, nesse momento, as três órfãs, a rainha, ou seja, Brice, Leonor e Messia, chegam em Vila Morena. Vila Morena é a pequena vila que elas vão chegar no Brasil. Ok, a cena é essa. Então, você descreve só isso. Tá? Chegada de Leonor, Brice e Messia em Vila Morena. Né? Você descreve. Aí você vai criando uma estrutura de cena para você ver se aquilo está fazendo sentido, né? Se já tem um movimento, se já tem os conflitos estão bem delimitados, se as personagens estão se modificando ao longo do filme, tudo isso sem ainda diálogo, tá? É só a descrição da cena. Você pode também colocar, nesse momento, Leonor fala para Messia que ela está muito preocupada com a sua segurança. Você fala aquilo que descreve o que poderia ser o diálogo. E, às vezes, também você coloca umas frasezinhas de diálogo. Isso também pode acontecer. Aí você chega na sua escaleta. Isso aí, muito trabalho já foi feito, né? Muito trabalho já foi feito. Depois que você tiver feito uma boa escaleta, esta escaleta, né? Porque você tem que... É muito bom também você ler alto, sabe? O roteiro, eu gosto muito de trabalhar com outros roteiristas, porque você debate, né? O roteiro eu acho que é bom. Literatura não, você escreve mais sozinha, mas o roteiro é bom você debater. E aí você vai, aquela ali naquela escaleta, aí você chega no primeiro tratamento do roteiro. O primeiro tratamento, o que ele é? Ele já tem as rubricas, onde que acontece cada cena, já tem a descrição da cena, já tem os personagens e tem os diálogos. Aí começa aqueles diálogos. Esses diálogos, para escrever diálogo, Alexandre, é difícil. É dificílimo. Porque, no nosso caso, era um diálogo do século XVI. Sim. E por isso que eu digo, há todo um vocabulário, é claro, e também pensando que ele tem que ser entendido, compreendido por quem vai ouvir o filme. O espectador atual. O espectador atual, sem dúvida alguma. Isso é Né? importante, né? Existe até um grande mestre de roteiro, né? Que diz uma coisa que eu acho muito interessante. Um filme histórico, ele só tem sentido se ele faz sentido para a atualidade. Porque ele é um instrumento de diálogo. Se você falar de uma história que só se passa lá longe, que não tem nada a ver com a época atual, não faz sentido. Não faz sentido. Ele tem que ter algum tipo de comunicação com o momento atual, né? E, no nosso caso, era uma coisa bem complexa, porque a gente estava falando do século XVI. Aí, mais uma vez, pesquisa, lê muita literatura para absorver a linguagem da época e tal. E aí se tomam algumas decisões. O filme, por exemplo, que também é do século XVI, também tem uma história também dessas meninas que vieram para o Brasil, que se chama Desmundo, que é um filme do Alain Fresnel, que é um filme que ele trabalha com é um filme, na verdade, baseado no livro da Ana Miranda, que tem o mesmo título de Desmundo. Eles fizeram uma opção linguística muito requintada. Eles trabalharam com a linguagem de época, tinha que ter até legenda. Eu confesso a você que, quando eu assisti, eu só fui entender o diálogo quando eu vi que já tinham colocado legenda, eu fui assistir o filme, porque eu não entendia o que eles falavam. Não um dava para entender. português de uma outra época. Uma português de uma época e uma coisa muito requintada, muito bem pesquisada, sim, linguisticamente falando, fantástico. Aliás, é um belo filme, um lindo filme. Agora, tinha a questão da comunicação. E aí tem uma outra questão também que eu, na época, eu vi o filme, não, gostei muito do filme, mas eu pensei assim, primeiro, para esses atores, eles estão falando como se eles estivessem falando inglês, francês, uma outra língua. Eles tiveram que aprender uma outra língua. Isso já dá uma dificuldade para o ator imensa. Né? Porque você não só interpretar, como interpretar em outra língua. Sim, com certeza. Outra língua. E segundo,
dificulta muito a comunicação com o público. Um público não vai ao cinema para ver um filme brasileiro e ter que ficar lendo legenda. Sim. Isso complica muito. Na época que eu vi o filme, eu era exibidora, porque eu tenho um passado, né, de dona de sala de cinema, né? Eu fui exibidora durante muitos anos. E eu ficava sempre prestando atenção na reação do público, sabe? E quando você tem um filme que é brasileiro, né? Um filme brasileiro, Desmundo, né? Um filme brasileiro. Você chega lá, você tem que ler legenda, isso complicou na comunicação. E foi uma pena, porque o filme foi pouco visto pelo valor que ele tem em termos Sim. artísticos, né? Foi uma pena. Mas eu falei, não vou por esse caminho. Não vou por esse caminho. Eu quero um caminho que traga uma comunicabilidade maior com o público atual, embora sem usar gíria atual, embora também, mas que tenha uma compreensão. Por exemplo, a palavra montuoso. A palavra montuoso vem de montanha, de monte. Nós não usamos essa palavra atualmente, né? Minas Gerais é um estado montuoso, um estado montanhoso, a gente fala isso, né? Mas, se você fala montuoso, você já remete a uma outra época, sem perder a comunicação com a época atual. Sim. Então, eu usei esse associação. eu usei esse artifício, sabe? Chama coisas, em vez de coisa, coisa, que é uma palavra que existia na época, falava-se coisa. Sim. Você fala, né, essa coisa ou essa coisa, fica próxima, a pessoa vai entender o que é. Então, a gente usou coisa, sabe? Assim. Então, algumas coisas a gente colocou para dar um estranhamento no ouvido. Agora, essa escrita sua, eu tenho acompanhado, tenho tido a oportunidade de acompanhar e vi isso de uma maneira assim, que soa, ainda que os atores falem com uma inflexão de hoje, mais contemporânea, mais clara para a gente entender as palavras, coisa e tal. Eu vi isso em O Crime da Atriz, eu vi isso em Vinho de Rosas. A Santa Visitação, Vinho de Rosas. Exatamente. Eu sempre procuro também fazer com que o espectador entenda o que estava sendo falado. Claro, claro. O filme de época, como eu falei, ele tem muitas armadilhas. Né? Só do figurino, do cenário. Então, você se distanciar, não trazer o público, é um risco muito grande. Muito grande. Então, você tem que procurar aproximar, imagina, aproximar um público do século XVI, né? de mulheres que vieram de Portugal para cá. Outra coisa importante, optei também por não colocar o sotaque português. Sim. Não colocar o sotaque português de Portugal. Sim. Porque se eu tivesse que colocar o sotaque português de Portugal, eu teria que contratar elenco todo português. Porque a gente não consegue fazer de uma forma orgânica e incrível e fica falso. Por mais que o ator consiga, fica falso. Se eu trouxesse todo o elenco português, eu teria que colocar legenda, porque o brasileiro, em geral, também não entende muito bem aquilo que o português de Portugal, né? Sim, eles falam mais travados, né? Eles falam mais fechado e tal. E mais, eu queria trabalhar com o elenco brasileiro, porque eu acho também que eu tenho também como uma das minhas missões, que aí tudo vai alimentando, né, gente, para que eu fique anos, né? É também valorizar o elenco brasileiro. E também mineiro, e acho isso importante. Então, aí eu queria o elenco brasileiro. Então, bom, se é elenco brasileiro, nós não vamos ficar imitando o sotaque português. Vai todo mundo falar uma língua que é aquela língua nossa do século XVI ali, e as pessoas vão entender aquilo ali como uma linguagem com comunicação atual, né? A gente entende, né, aquilo que eles estão falando. Sim. Mas isso tudo, Alexandre, depois de muito trabalho de escrita, né? Porque é uma coisa muito complicada você escrever diálogo. Porque o diálogo ele tem uma... Você pode cair, principalmente no filme histórico,
num risco muito grande do didatismo, né? Fica didático, Sim. sabe? Ainda mais que venho de uma formação acadêmica, que li mais de 300 livros para fazer o roteiro, e que tem toda essa ligação com pesquisa e com literatura, às vezes a nossa assim, a intenção e a vontade da gente, o desejo da gente de colocar um montão de Tudo, informação. né? Tudo. Exatamente, exatamente. Dar uma aula é enciclopédico, né? Não é um roteiro, é uma enciclopédia. Aí você tem que É. ficar explicando, né? Explicando de lá, explicando de cá. Enquanto que o cinema, que mais uma vez a gente volta, é uma história contada visualmente. Sim. É contada visualmente. Eu Com não preciso ficar explicando como é que os judeus usavam um kippá. Eu mostrei o kippá na cabeça né, do personagem, está ali. A leitura que o espectador vai fazer é uma leitura também em camadas, né, sim. Alexandre? E, Cada um vai ver ali de uma forma, né? exatamente. E a pessoa que vai fazer a fotografia do filme, ou seja, aquela pessoa que carrega a câmera para fazer o filme, coisa e tal, ainda que siga a sua total orientação, esteja tão por dentro do roteiro, ela também tem ali, ela imprime uma linguagem nas escolhas dela de enquadramento, coisa e tal, que conta. O filme também é uma narração assim, né? Que você tem que entender que é uma escrita também, uma escrita que não é escrita com a caneta, com o teclado, mas é uma escrita com a câmera, com a movimentação, a coreografia dos atores, né? A maneira de sentar, a própria cenografia, que, por sinal, é uma das coisas que merece um outro encontro nosso, porque eu sou apaixonado por cenografia e, e eu nunca vi assim uma coisa tão incrível, porque você foi para dentro de uma fazenda aqui no interior de Minas, é, e criou uma vila inteira baiana disso daqui. Nós construímos, né? Você Uma construiu, vila. exatamente. E Nós assim, a construímos. riqueza de detalhes, eu vi momentos, porque tem uma coisa muito interessante também. Você soube documentar muito bem os processos. Isso você tem de professora, de um É, didatismo é seu, o né? processo criativo, né? É o A processo metodologia do criativo. processo criativo, né? Eu Você valorizo o registro disso. Com certeza. Você faz o truque e ensina ao mesmo tempo. Tem um manual que vem É junto. só ficar 10 anos trabalhando, o truque é esse. Mas olha, Não, mas é muito bacana ele falando, assim. Aí a gente tem que lembrar também uma coisa importante no cinema. O cinema é uma arte coletiva. Uma arte coletiva. O roteiro é um guia, né? Ele é um guia da equipe todinha, do elenco todinho, mas cada um vai trazendo a sua camada de contribuição. Sim, Né? O filme As Ovas da Rainha tem uma direção de arte maravilhosa do diretor Moacir Gramacho, que é um sim, diretor baiano, um diretor de arte baiano fantástico. Tem um figurino lindíssimo que começou com a consultoria da Beth Felipe Beck, passou depois, né, para a confecção e criação de Sayonara Lopes e Rosângela Nascimento. Então, assim, são várias pessoas ali também junto comigo, né, para é. criar aquele E tem conceito, que estar né? falando o mesmo idioma, acrescentando a parte delas, artística delas, o talento, Isso, o que as isso, torna diferente da outra figurinista, ou do isso. outro cenógrafo, ou do outro diretor de arte, Tudo, né? né? Mas somando tudo isso. Vai somando, vai somando. Somando. E como a gente não tinha edificação no Brasil do século XVI, a gente pouquíssima coisa, quase nada, né? O Uhum, que ficou muito mudado já, uhum. restaurado, modificado. Então eu falei, bom, não existe essa vila, então tem que construir. E aí a escrita do roteiro, ela trazia núcleos de uma forma muito precisa, né? Que eu tinha que ter o núcleo da Messe, a casa da Messe tinha que ser num determinado lugar perto da igreja, porque o núcleo da Messe era o núcleo
né, do padre, o núcleo da Brits tinha que ser um núcleo perto da casa de Dona Ana, e isso não existia, então nós tivemos que construir. Agora, aí vem também uma coisa muito interessante do processo criativo, que é você elaborar uma cidade cenográfica que tinha uma metodologia também de construção civil, tanto é que está tudo lá. É em pé. Tá em pé até hoje, É. nossa cidade. Não é Eu fachada fiquei só, 2 anos construindo. Não é fachada. Isso aí, não é fachada. não é Eu não fachada. queria fachada. É. Eu queria uma casa que você entra e é uma casa, ela tem parede, Não ela é tem teto. rua de faroeste americano, né? Não, ela tem vida. É. Tem uma coisa que eu Não, acho que aí. e nesse tempo eu percebi nas fotos que você ia postando que a própria natureza exuberante, sem dúvida alguma, vai tomando espaço, ela vai se incorporando àquilo. Vai. O material que você usou, ele vai pegando uma pátina de tempo que dá credibilidade ao que você está fazendo. A própria dificuldade de fazer um filme que me levou a ficar 2 anos para construir a cidade cenográfica, porque tudo tem a ver com dinheiro, tudo tem a ver com condição de trabalho, né? Eu tive que fazer em 2 anos, porque eu usei várias leis, né? Eu tive que aprovar só de lei estadual, né? Graças ao patrocínio da Energisa, uma empresa, né, que muito importante, né, para esse filme, foram 4 leis estaduais. Nossa. 4, ou seja, durante 4 anos. Durante Sim. 4 anos. Sim. Entrei com a lei estadual, é um mosaico. Ele tem 4 leis estaduais, ele tem um fundo setorial, ele tem apoios de várias ordens, né? Ele tem uma fazenda que ficou à minha disposição para construir isso, né? Então, assim, é um conjunto de muitas negociações também, né? De muitos apoios, muitas negociações. Agora, a construção da cidade cenográfica, eu achei uma coisa fascinante de fazer, porque vem primeiro colado com a escrita do roteiro, né? Colado, né? Então, a gente precisava da porta aqui, da janela ali, porque tinha uma árvore que tinha que estar em frente. Árvore, aí pronto, a árvore já não é uma coisa já que a gente podia construir uma árvore, né? Mas o que a gente fez? Eu precisava de uma árvore frondosa, então tinha uma árvore muito fininha. Então, a gente criou uma cenografia da árvore para ela ficar. Engordaram a árvore. Nós criamos uma textura, né, de uma casca, né, da árvore. Uma armadura em torno dela. Ela foi ficou incrível. Eu robusta. registrei isso também. E tem arame, né, tem espuma, tem várias coisas. E aí a gente criamos essa árvore, né? Porque eu precisava de uma árvore mais com diâmetro maior. Depois, quem for assistir o filme vai entender por quê. Sim. Para não dar também muito spoiler o tempo todo. Né? Muito spoiler. Eu ia te perguntar uma coisa, mas se for spoiler, você não diga. Porque eu quero também ter essa surpresa. Você entende? Eu quero assistir o filme, eu já li o roteiro diversas vezes e eu quero ver como essas palavras que na minha cabeça fazem um filme, né? Como todo livro que a gente lê, porque nós vamos imaginando, né? Agora eu quero ver como que toda essa equipe imaginou isso quando leu e somou tudo e fez. É essa graça. Eu quero saber se você usou muito recurso digital. Pois é, vamos chegar nisso também. Primeiro que eu falo de uma coisa muito importante. A equipe, quando ela lê, a equipe, eu estou falando equipe técnica e elenco também, quando a gente faz uma primeira leitura, né, coletiva do roteiro, eu já vou dando, isso a gente fez também, foi muito bacana, porque eu levei a equipe para a cidade cenográfica. Sim. Porque eu já tinha construído a cidade cenográfica. Então, foi muito incrível. O figurino, a prova de figurino foi feita lá. Eles usaram na cidade cenográfica, no ambiente, na cor das árvores, ali. Porque também aconteceu aí que eu falo também do humor, né? Tem coisas muito interessantes que vão acontecer. Eu consegui o dinheiro para fazer o figurino muitos anos atrás. Eu consegui o dinheiro. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer o figurino? O roteiro não está nem finalizado, os atores não estão nem completamente escolhidos, né?
Mas eu tinha alguns atores que eu já queria, né, trabalhar com eles. Aí eu ligava para o ator e falava assim, Celso Francesco, por exemplo, fez o Inquisidor. Eu falei, Celso, né, Elsa Cataldo e tal, estou começando a pensar aqui no, no figurino do filme. Ele falou, figurino, Elsa? É figurino. Mas assim, você já está com data de filmar? Já tem plano de filmar? Já tem cronograma? Não, tem não, Celso. Você já sabe quando você vai filmar? Não, Celso, não sei não. Você já sabe, né, em que lugar você vai filmar? Isso eu já sei, mas não está pronto ainda não, Celso. Mas aí tinha que ser eu, né, ter essa conversa, só eu, né, porque aí não Sim. tem assistente que consiga ter essa conversa, né? Aí eu falava assim com ele, mas Celso, eu queria te falar o seguinte, eu preciso das suas medidas, porque eu já tenho dinheiro para fazer o figurino. Então, eu preciso que você me passe as suas medidas, Celso. Eu falei, Elsa, mas nem sei como é que eu vou estar lá, se eu vou ter engordado, emagrecido. Eu falei, Elsa, não se preocupe. A gente está fazendo com uma bainha bem grande, com as costuras bem largas, porque se precisar de alargar, a gente alarga, se precisar de fechar, a gente fecha. Nossa, mas assim, com tanto tempo assim, eu não sei o que eu vou estar fazendo, né? Se eu vou estar disponível. Não tem importância não, Celso. Se você não estiver disponível, eu chamo outro ator. É jogo franco, mas é isso, né? É isso que eu acho fascinante, que nós não pensamos nessa escrita global que é toda fragmentada e que depende de tantas pessoas, né? Não é Gente, o isolamento, é aquele isolamento, às vezes, muito idílico do escritor que toma um copo de vinho e senta, e escreve a noite toda, dorme 2 meses. o roteiro Mas não então, tem muito isso, imagina, né? Uma não. coisa que Não tem. vai se Não, somando e vai se não transformando. tem. Vai se transformando, né? Aí você vai ter que ter também esse jogo com equipe. Eu comecei com uma equipe e fiz o filme com algumas pessoas que não eram as Sim. pessoas iniciais. Porque tem uma coisa também interessante, sabe, Alexandre? O filme escolhe. Eu tenho plena convicção que o filme escolhe, sabe? Eu penso, às vezes, uma pessoa, aí parece uma coisa, parece outra. Eu sou poliana, isso me ajuda muito, tá? Sim, Eu acredito em eu duas conheço coisas. esse seu lado. Né? É o que te garante a sobrevivência Eu mental. acredito em duas coisas. Primeiro, que as modificações sempre são para o melhor. Eu acredito nisso. Sempre vai ser para o melhor. Então, eu sou poliana o suficiente para pensar assim: olha, realmente não é esse cara ou esse outro, mas vai ser melhor com esse outro. E também tenho consciência que as coisas mudam e que eu preciso de ter uma solidez interna, né? Quase que um autocontrole, né? Porque a direção também tem muito isso, né? Você tem que ter ali, porque é você que vai juntando essa energia toda, né, Alexandre? E não é A fácil direção você não é fácil, não. manter a poliana, a diretora, A a produtora, roteirista, né? a pesquisadora A durante produtora, porque eu que produzi esse a filme, né? produtora, exatamente, É com muito bom difícil. humor todos os dias, né? Sem vontade de pegar uma foice e enlouquecer, né? Porque dá um trabalho, né? Muito trabalhoso, é muito e Imagina. mais do que porque eu às vezes fico inveja, né, do autor de literatura que fica ali, né, com uma taça de vinho, né, de uma forma idílica, às vezes nem é bem É. isso, mas assim ele fica ali sozinho, ele ali criando, porque meu Deus do céu, é muita gente um filme, Alexandre, é muita Uhum. gente. Todos com É, problemas, com ser características. humano, né? Ser humano, com as suas dificuldades, assim como eu, Sim. né? Com as suas fragilidades, as suas inseguranças. É, tem hora que é mais A difícil, convivência é a difícil, né? convivência é muito difícil, Você não tem escolhe por competição, signo, né? as equipes, né? As equipes, as pessoas nem sempre se dão bem o tempo todo. Começa tudo muito bem, mas depois já vai começando a Claro, ter vai atrito, a ter deteriorando, né? Você vai conflito. Aí criando. você tem que entrar, tem uns que saem do filme, tem uns que não conseguem ficar e que vão embora. E aí eu falo assim, ok, você vai embora? Olha, eu não queria que você fosse, não. Mas você vai embora? Ok. Eu já começo a pensar na outra pessoa, já começo a colocar no Sei. lugar e bola para frente.
né? Porque aí quando chora, aí vem uma chora com um e o outro fica. Eu falo, gente, se alguém aqui tivesse que chorar, sou eu, né? Porque o assistente chorar, né, assim, fica difícil, né? Mas é porque é muito intenso. Sim, Eu nem sei por quê, Alexandre, assim, tem uma coisa no set que aflora o melhor e o pior da gente. sim. É incrível, incrível, Porque sabe? todo mundo vai trabalhar com o seu conhecimento, cada um com o seu nível de conhecimento, com as suas expectativas, com as suas perspectivas, com as suas frustrações, com as suas alegrias. E que nem isso não é uma música eternamente perfeita, você entende? É uma ópera. Cada um grita, o outro levanta a mão para bofetear, o outro é Tem hora que meigo. eu tento manter, eu sou uma diretora, né? Eu tento manter também um olhar mais feminino. É, eu tenho autocontrole. Não quer dizer que, que seja fácil para mim o tempo todo, não. Não, É difícil, é muito difícil. Mas eu tento ter um autocontrole. Mas eu entendo também que tem hora que explode alguma coisa, né? Que explode. Aí eu tento contemporizar, né, para a coisa também não tomar uma proporção maior, né? A gente teve momentos muito difíceis nesse filme, porque a chuva, a gente teve tromba d'água, né? Foi inundado, o cenário foi inundado, né? Lama, né? Aquela coisa bem é, complexa. que é a coisa que você não tem como evitar. Não tem como, Não não tem existe como. como evitar, né? E eu já acompanhei você como espectador numa produção em que houve uma interrupção exatamente por causa de tempo, por causa de orçamentos e tudo mais, Uhum, que uma interrupção de praticamente 4 meses, 5 meses, né, uhum, entre uhum. um tanto de gravação É, e outro, que também tira de você, muitas vezes, a energia, o bom humor, a boa vontade que é você muito está. E você difícil, é muito atravessa isso muito bem. Agora eu quero saber duas coisas. O filme trata de um tema bastante explorado, mas bastante sensível, especialmente para a comunidade judaica, difícil. né? E eu tenho acompanhado que você está com um trânsito muito grande de entrevistas, né, nessa mesma comunidade. Como é que você tem sentido a receptividade? Olha, se você me permitir, eu só vou fazer uma complementação da questão dos efeitos digitais que a gente falou há Ah, pouco, claro. Eu né? pensei que Para a gente você só. fosse evitar para causar surpresa no final. Não, não, eu falo sobre isso com muito prazer. Sim. A questão dos efeitos digitais. Como a gente construiu uma cidade cenográfica, então nós temos muito efeitos que foram efeitos feitos mesmo na própria filmagem, Uhum. né? Soluções que a gente encontrou ali na própria filmagem. Agora, o filme ele tem alguns elementos fantásticos, elementos que vêm da literatura, elementos que vieram, né, no diálogo do off de Leonor, que veio de uma leitura literária. Tá? E Sim. esses elementos fantásticos, eu queria que tivesse uma camada diferente do realismo do filme. Uhum. Então, eu entrei no edital, olha como é que as coisas são, né? Você tem que ter esse ânimo, né? Eu entrei no edital especificamente para pedir uma verba para fazer efeitos especiais. E eu consegui, ganhei o edital, felizmente, e conseguimos receber, depois de muita dificuldade, a gente está no momento também, né, da Ancine, Muito difícil. também com uma certa questões burocráticas que sempre existiram, mas que atualmente ainda estão mais complexas. Então, foi difícil, mas a gente conseguiu. Então, o filme tem alguns elementos que em cima dos offs da Leonor, que estão sendo, né, foram criados dentro da tecnologia de computação gráfica, de efeito mesmo, efeito tecnológico. Tenho muito orgulho de dizer que a gente está fazendo isso tudo em Minas, né? Com a equipe daqui. Não esse filme está sendo todo feito em Minas Gerais, todo, do começo ao fim. Maravilha. Mesma equipe de computação gráfica, de efeitos, toda daqui, toda, toda, toda.
o filme feito aqui. Não quer dizer que a gente não tenha tido membros da equipe que vieram de fora para cá, como, por exemplo, os baianos, São Paulo, Rio Grande do Norte, elenco e tal, mas a realização toda aqui, né? Então é isso. Aliás, está ficando, foi incrível trabalhar com essa equipe de efeito especial. Identidade visual também da Volts, do Cláudio, né? Do Cláudio, do Claudinho, que é uma pessoa fantástica, um grande profissional. E os efeitos, eu estou trabalhando com a D2R, com o Arthur Furtado, que é outro profissional também maravilhoso. Então, aí fechado isso, vamos partir agora para a questão judaica. Pois é, aí é uma questão interessante. Porque o filme ele aborda a origem, né, os primeiros judeus que vieram para o Brasil. Sim. Chamados cristãos novos, né, o judaizantes, né, vem toda uma questão aí de como que eles se portavam diante da religião. E também nós falamos de Inquisição. Inquisição principalmente uma perseguição aos judeus, não era só os judeus. Não era só. Tinha outras questões, tinha questões de comportamento, né? Tinha questões de feitiçaria, tinha outras questões, mas basicamente o próprio protestantismo, né, que estava acontecendo, estava surgindo, também se tornou um motivo, né, objeto também de perseguição dos inquisitores, né? Também a questão afetiva, né? Assim, de casos de mulheres e homens, também isso também foi muito também, principalmente na Inquisição, que foi a Bahia. Mas a Inquisição trata, né, um tema que historicamente está muito ligado aos judeus. Bom, eu, quando comecei a trabalhar esse filme, eu não tinha nenhuma ligação com a comunidade judaica e não venho de uma família judaica. A minha família, né, próxima é uma família católica, eu fui criada na religião católica. Mas sempre tive um interesse muito grande pela questão judaica, sempre tive. Era uma coisa até um pouco misteriosa. Esse mistério, Alexandre, ele foi um pouco resolvido e iluminado recentemente, agora, 2021, quando uma pessoa da minha família descobriu que eu tenho um bisavô que é judeu. É uma informação muito recente, tá, que aconteceu. Mas esses anos todos eu trabalhei com esse interesse que eu tinha, sendo eu uma católica. Mas eu consegui, nesse processo de pesquisa, assim, o respeito, talvez, ou a consideração de, principalmente, um rabino, que é o rabino Uri Lam, que é um rabino atualmente que está em São Paulo, que ficou meu amigo e que é consultor do filme também. O Uri foi muito importante para trazer esses rituais, a pronúncia hebraica, né, para o ator, que foi o César Ferrari, que se dedicou muito, né, a decorar de uma forma, né, de ouvido, né, porque ele não fala hebraico, né, não escreve, não lê hebraico. Foi muito interessante o trabalho também dele. Então, eu tive um apoio do Urilan muito, muito importante. A trilha do filme é feita pelo David Tigel, que é também uma pessoa, né, de origem judaica, e a trilha a gente colocou a cantora Fortuna, que é uma cantora que canta em hebraico e em iti, né, em ladino, lindamente. Então, a gente trouxe uma atmosfera judaica para o filme, né, que eu fui conseguindo com esses elementos, mesmo não fazendo parte da comunidade judaica. As pessoas ainda não viram o filme, né? O único que acompanhou mais de perto foi o Lilam, não viram o filme. Eu acho que ele será muito, talvez até assim, de uma forma surpreendente recebido, sabe, pela comunidade judaica, porque é uma história de muito respeito também por eles. É uma história muito respeitosa com os primeiros judeus que vieram para o Brasil. E como eu pesquisei muito, embora eu não... O meu conhecimento da cultura judaica é um conhecimento do século XVI. Tá? Com todos que eu converso, com o rabino, né, que eu fiz agora uma live também com a Sinagoga Sem Fronteiras, eu sempre explico. O meu conhecimento, né, da cultura judaica é século XVI. Não conheço, a partir daí não conheço. Mas o século XVI eu conheço bem.
E como ele é pouco conhecido, até mesmo pelas Pela lideranças colônia. judaicas, Uhum. é pouco conhecido. Então, acaba que tem uma interlocução, né, respeitosa, né? Sim. E Porque acho que eu você pesquisei dá muito. exatamente a colônia um protagonismo bastante grande. Eles estão Uhum, no início, no nascimento desse país. uhum, Eles estão uhum. aqui, de alguma maneira, representados aqui São. nesse princípio. Bom, minha amiga, eu acho que eu te explorei ao máximo. Eu só tenho assim, eu tenho um desejo que eu vou deixar aqui expresso. Eu acho que esse roteiro poderia realmente ou ser impresso como roteiro mesmo, como roteiro para ser estudado, coisa e tal, porque o roteiro é Uhum. muito, muito, muito bom. É um roteiro de pesquisa, é um roteiro que envolve uma série É, quer dizer, tem um conhecimento muito grande ali que extrapola o fazer roteiro apenas. É muito, muito forte. Ou, então, ser transformado num romance, né? Porque é um romance lindo, né? a história é uma história que daria um lindo romance. O que eu estou pensando, Alexandre, eu tenho trabalhado com isso também, porque a gente organizou muito bem esse material todo, então a gente tem pensado na questão do e-book, sabe, assim, um pouco E-book. da Uhum, transmídia, uhum. sabe, que vá para a internet, para o eletrônico, né? Para que a gente possa ir online, para que a gente possa também usar o material do processo criativo, que é muito rico, Sim, né? Então, intercalar essas coisas, o roteiro com mais acho a ideia o perfeita. material, o material do processo criativo. Isso existe essa intenção, a gente já, até junto, né, com César Com essa Pipa, né, bibliografia de 309 com essa grande livros. biografia, e junto Você sabe que com... eu comprei um livro por sua causa, Ah, e li um livro fininho, escrito por uma historiadora aqui, acho que carioca mesmo, sobre o imaginário da época, monstros, figuras. hum. Ai, maravilhoso. É da Mary, né? Não da Mary Isso, Del da Mary Priori. Del Priori, Monstros do exatamente. século XVI. Oi? A Mary é nossa também consultora. Ah, A muito Mary Del legal, porque Priori é quando eu vi consultora do você filme também. postando, eu falei, É, não, é. o que Elza Cataldo posta, eu compro e leio. E li mesmo, e fiquei Ai, que fascinado, muito ótimo. interessante, porque É lindo. talvez aí estejam os recursos digitais, né? Ou não? Sim. Exatamente. Ah, A gente então. trabalhou muito os monstros, sim. A gente trabalhou muito os monstros, e como referência também a pesquisa da Mary Del Priori, que é a nossa consultora também. O filme tem 5 consultores, né? Além do Ronaldo Vanfas, que é um grande especialista na Inquisição, né? A Mary, que é a história das mulheres, também a questão dos monstros. Então, foi a base de inspiração, sabe, para a gente fazer os efeitos digitais. E também eu queria, aí também vem uma questão minha também, né, de conceito também, eu queria que esses monstros eles tivessem como elemento a pedra, porque eu acho que a pedra ela significa para mim uma coisa atemporal, uma coisa dura, uma coisa, né, para mim ligada ao tema, porque é bom também a gente lembrar que a gente faz um filme com a imaginação, né? A Claro. gente vai trazendo conceitos e associações, né? Então, os efeitos do filme, eles são inspirados na pesquisa de monstros, mas eles vêm também com a roupagem de pedra. E mais não direi. Não, tenho certeza. Tenho certeza. Olha, amiga, eu quero te agradecer muito, muito, em nome da Casa de Leitura, em nome da Fundação Hermeu Junqueira Botelho, da própria Energisa, que é a nossa mantenedora, como você sabe, por esse tempo que você dedicou para a gente. É de uma generosidade incrível. Eu acho que as pessoas assistindo a essa nossa conversa podem ver que
além de tudo que você é e que você representa, você é generosa naquilo que você retorna às pessoas. E eu sou muito agradecido a você, mesmo por isso e por todo esse tempo que você me ensinou a resgatar muita coisa dentro de mim. Me tolerou Nós em temos, momentos difíceis. é, nós temos muitas histórias em comum, né, Temos, um dia Alexandre? nós vamos E ganhar dinheiro temos, contando essas histórias. e temos também em comum, né, a alegria de ser também o patrocínio da Energisa, né, Que que bom. também é patrocinador importante do filme, e temos também a enorme alegria de ter em comum a amizade nossa com a Mônica Botelho. Mônica Botelho, que foi quem nos apresentou, que Exatamente, foi e quem nos Mônica, apresentou. inclusive o filme será dedicado a Mônica Botelho, porque foi ela que sempre me incentivou e foi ela que, na verdade, começou, né, o processo ali em 2017, Foi na com casa dela que eu li a primeira vez o roteiro. o roteiro. E Mônica foi muito importante para dar aquele primeiro, né, aquele primeiro momento concreto, ou seja, Sim, de um investimento, de um patrocínio sim, concreto, ainda com o filme, ainda nas no ideias papel. escritas, Hum. ainda no papel. Que coisa fantástica. Eu devo o fato de estar aqui conversando com você, nesse espaço que é a Casa de Leitura, exatamente a Mônica Botelho. A Mônica Botelho acreditou em mim quando nem eu acreditava em mim. Ela tem esse grande mérito, né? Ela Além tem essa coisa, ela podia ser uma boa diretora de elenco, formadora de elenco, né? Porque ela bate o olho e ela fala, você vai ser isso. ela realmente ela estimula mesmo, acredita e, É, né, fica junto com inverte. a gente. Isso é bom. Então, o filme será dedicado a ela. Elza, muito obrigado. Um beijo enorme para você. Para você Extremo também. sucesso às Órfãs da Rainha. Eu sei que você já está com outro trabalho pronto também para ser exibido, que trata também de uma questão que Histórica também, né? Uma questão histórica, de gênero racial, histórica, né? uma questão Muito também importante, importante. muito forte, aqui especialmente para Minas, né? Que é uma coisa maravilhosa. Beijo enorme para você. Obrigada, Sucesso Alexandre. sempre. Obrigado mesmo. É muito bom a gente cultivar amigos, né? A nossa amizade, ela existe há muitos anos e vai existir para sempre. Beijo para Que você. ótimo, um beijo enorme, enorme. Beijão. Beijo para todos.